gostava de saber o que é que a secção regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros, quais são as funções e o que é que faz? Bem, a secção regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros tem uma missão muito clara, e a missão muito clara vem descrita no Estatuto, que foi aprovado faz este ano 20 anos, e a sua principal missão é efetivamente a defesa dos interesses da população a quem os enfermeiros prestam os seus cuidados. Esta é a grande missão. Obviamente que existe sempre depois algumas estratégias e alguns objetivos que as secções regionais vão definindo mediante as necessidades que vão observando. Aqui na secção regional do Centro nós identificámos para o ano de 2018 como principal estratégia o reconhecimento e a valorização do papel do enfermeiro na sociedade, isto é, não só a visão mais conservadora do enfermeiro relativamente ao tratamento de algumas doenças, mas sim e sobretudo na promoção e na prevenção da doença. Esses sim são dois campos que a secção regional do Centro tem vindo desde há 2 anos, desde que estes órgãos sociais tomaram posse, a trabalhar para que junto da população consigamos provar os ganhos em saúde que advêm do cuidado do enfermeiro. Esta é no fundo a nossa grande estratégia e, portanto, todos os nossos projetos vão ao encontro desta estratégia que é no fundo nacional, mas que nós aqui na secção do Centro estamos a desenhá-la para a nossa região. Relativamente ao cuidado, aos cuidados e às funções do enfermeiro para a população que, mesmo indo ao hospital, quais são as diferenças entre as funções de um enfermeiro com as do médico? Ora bem, essa é uma pergunta que está na cabeça de muitos portugueses. A diferença é muito clara. A medicina é efetivamente uma ciência e foi criada e foi desenvolvida para estudar o processo de doença e proceder à sua cura ou ao seu tratamento medicamentoso. A enfermagem não. A enfermagem é uma profissão que tem milhares e milhares de anos. Em Portugal, conforme nós hoje a conhecemos, com a ciência e a arte, que hoje é reconhecida cientificamente, não tem muitos anos. Em Portugal tem um desenvolvimento de cerca de 40 anos. E, efetivamente, o enfermeiro é o único profissional que acompanha todo o ciclo vital do doente. E existem 2 dimensões em toda a área da saúde, que em Portugal, infelizmente, ainda não se fez esta viragem política que está relacionada com a prevenção da doença e a promoção de saúde. Esta é que é a grande diferença entre as duas profissões. Enquanto o enfermeiro está 24 horas por dia com o utente, acompanha ao longo de todo o ciclo vital, nomeadamente nestas dimensões, na prevenção e na promoção, na reorganização, no estabelecimento, na adaptação aos handicaps, fruto muitas vezes de alguns processos de doença, o médico sobretudo é ensinado e tem um core de conhecimentos para conhecer todo o processo de doença, desde a sua instalação, o seu desenvolvimento, muitas vezes também a sua transmissão e o processo de cura. Estas são as duas grandes diferenças. Não existe, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não existe e nem deve existir qualquer incompatibilidade. Aliás, os sistemas nacionais estrangeiros de saúde, nomeadamente os mais desenvolvidos, o Inglaterra, o holandês, o australiano, o canadiano, prevêem exatamente esta integração destas 2 grandes áreas da saúde nas equipas multidisciplinares, onde todos juntos conseguem produzir ganhos em saúde muito mais elevados do que aqueles que são em Portugal, por exemplo, que ainda não há esta integração absoluta da equipa multidisciplinar. Estamos a trabalhar para isso. A nova lei de base já vem colocar esta questão em termos de normativo jurídico. No entanto, é no fundo o caminho, é a integração destas 2 grandes disciplinas. Em relação ao papel do enfermeiro, uma das medidas que a Ordem dos Enfermeiros apoiou foi a criação do enfermeiro, digamos, de família. Podia explicar um pouco o que é o enfermeiro de família e já o número de portugueses abrangidos pelos enfermeiros de família? Muito bem, mais uma vez Portugal anda sempre um bocadinho atrás daquilo que é o prejuízo. O enfermeiro de família é já uma figura reconhecida a nível europeu e no início do ano 2000, salvo erro 2002, foi feito um compromisso entre a União Europeia e Portugal no sentido de proceder à implementação desse método de trabalho.
que é o enfermeiro de família. E nós demorámos cerca de 15 anos a regulamentar essa área. Mas olhando para o futuro, que é aquilo que nos importa agora, a Ordem reconhece uma mais-valia tremenda nesse método de trabalho. Isto é, nós temos uma equipa multidisciplinar que é constituída, vamos só falar, entre o médico de família e o enfermeiro de família, onde têm ambos um fecheiro de família, um fecheiro de utentes que seguem aquela família específica. Isto vai adquirir ganhos em saúde elevadíssimos, porque ao contrário do que era feito antigamente, que teríamos 2 profissionais no centro de saúde à espera que o utente lá fosse, neste momento não. Neste momento, ao termos uma família, ao sermos responsáveis por uma família, podemos, sem dúvida alguma, acompanhá-la em todo o seu ciclo vital, desde o nascimento do bebê, desde a implementação de alguns processos de doença. Portanto, o enfermeiro de família e o médico de família são 2 profissionais que conhecem verdadeiramente toda a estrutura familiar e podem, e aí sim é a grande mais-valia, a prevenção e a promoção. Portanto, antes de iniciar o processo de doença, aí existe, digamos, a instalação dos processos de prevenção, dos processos de promoção, eventualmente também os processos de cura, obviamente. Mas deixa-me dizer aqui só aqui um pormenor que eu penso que é muito importante. Nós em Portugal, após 25 de Abril, havia a necessidade de diagnosticar a doença. Portanto, nós tínhamos no panorama nacional milhares e milhares de pessoas com doenças não diagnosticadas e não medicalizadas. E, portanto, houve essa necessidade de apostar muito na criação de novos médicos para podermos ter toda essa doença diagnosticada e tratada. Infelizmente, ao longo dos últimos 40 anos, ainda não fomos capazes de virar um pouco a página desta política de saúde. Agora sim, com a implementação desta nova estrutura, as unidades de saúde familiar, onde são constituídas por médico e enfermeiro de família, estamos a dar aqui um passo evolutivo na mudança da política. Portanto, não estamos centrados, ou não queremos estar centrados somente quando aparece a doença e então tratar e medicar a pessoa, mas sim antes, portanto, na prevenção e na promoção. E isso assim é a grande valia da figura do enfermeiro de família e do médico de família. Mas porquê é que se viu esse atraso tão grande na criação de uma figura como o enfermeiro de família, que é também para, como disse, para prevenir e não para já remediar, digamos assim? A minha opinião, e pela leitura que eu faço política destas questões, obviamente que quando temos um sistema que está profundamente centrado nos processos de doença, ao longo dos vários anos, onde tem uma estrutura de recursos humanos muito vocacionada para o tratamento da doença. É muito difícil, tendo em conta que somos um país com poucos recursos financeiros, é muito difícil alterar politicamente esta questão. E daí termos demorado todos estes anos. Eu acredito que, a saúde foi liderada por pessoas com grande visão, nomeadamente nunca houve esta capacidade de olhar para a saúde de uma forma integrada na economia. Portanto, sempre olhámos para a saúde como um setor demasiado distante de todos os outros. Vou dar um exemplo. Há muitos anos que se fala e que se discute estas matérias em alguns fóruns da fusão entre o setor da saúde e o setor da segurança social, porque efetivamente eles os dois influenciam-se mutuamente. Onde a saúde falha, a segurança social terá efetivamente a posterior um custo elevadíssimo na resolução daquele problema. E só agora, nesta nova lei de bases, é que existe este pensamento político de fundir estas duas grandes áreas no sentido de percebermos qual é que é a influência uma na outra. E um dia vamos chegar a perceber qual é que é a influência que isto tem em todo o contexto económico, por exemplo, de um país, que é elevadíssimo. Estudos internacionais reportam isso. Infelizmente, em Portugal, talvez por os lobbies fortíssimos, muito específicos na saúde, não permitirem esta evolução de pensamento. Mas eu acredito que hoje em dia, com as novas renovações, cada vez mais as pessoas são mais exigentes, cada vez temos pessoas mais jovens, mais capacitadas a entrar nestas áreas políticas com pensamentos diferentes, e eu acredito que a curto prazo, eu espero que seja a curto prazo, porque todos nós não somos muito jovens e queremos efetivamente viver com melhor qualidade de saúde, consigamos alterar estas políticas e alterar o curso do que é o nosso Sistema Nacional de Saúde. E qual é o número, tem ideia, do número de famílias ou de portugueses abrangidos pelo enfermeiro de família? Neste momento posso assegurar que ainda não são muitos. O número exato não o tenho neste momento, mas neste momento nós só temos enfermeiros de família nas USFs, portanto nas unidades de saúde familiar é onde existem só enfermeiros de família com o método enfermeiro de família. A especialidade de saúde familiar atribuída pela Ordem dos Enfermeiros irá iniciar este ano,
portanto nós iremos reconhecer todos esses enfermeiros que se candidatem ao reconhecimento desta nova especialidade, que foi um compromisso que assumimos com o Governo, com a respectiva remuneração e diferenciação salarial e profissional também. Falando da formação dos enfermeiros, como é que é realizada a formação geral para um enfermeiro? Isso difere muito em relação das escolas superiores de enfermagem, entre as escolas superiores de enfermagem em Portugal? Não, o curso está portanto, estruturado e é homogéneo em todo o território nacional. Portanto, é um curso de licenciatura de 4 anos, é o único, são 4.000 horas, portanto estamos a falar do curso mais avançado a nível europeu, reconhecido internacionalmente, até porque os grandes sistemas nacionais de saúde, os grandes países vêm cá recrutar os nossos enfermeiros, precisamente pela capacidade académica e profissional que eles têm. Neste momento o curso está estruturado portanto, dessa forma, são 4 anos onde se atribui o grau de licenciatura. Posteriormente o novo licenciado faz a sua inscrição na sua ordem profissional, que é obrigatório, é exercício obrigatório a sua inscrição na ordem profissional, e depois, neste momento, passado 2 anos, pode candidatar-se a uma especialidade. Neste momento temos 9 áreas de especialização, onde neste momento também existe um reconhecimento muito próprio e muito valorizado da Ordem dos Enfermeiros no cuidado especializado. É essa a corrente europeia e a Ordem dos Enfermeiros defende claramente isso, e temos tido várias reuniões na tutela. Neste momento há um diploma a ser estudado no Ministério da Saúde onde prevê a realização do internato, portanto o reconhecimento da importância do cuidado especializado pelo Governo e não só pela sua ordem profissional. Portanto o caminho é este, o caminho será nós conseguirmos dotar os profissionais de mais e melhores conhecimentos para que possam prestar posteriormente melhores cuidados de saúde, para conseguirmos reabilitar mais rápido as pessoas, não as deixar cair nos processos de doença e no final todos queremos o mesmo, que é viver com qualidade de vida, e é isso que todos nós almejamos. Qual é que é o número de enfermeiros de todos os anos que terminam o seu curso? Mais ou menos 4.000, entre escolas públicas e privadas. E em relação à especialização dentro da enfermagem, essa especialização em termos remuneratórios, por exemplo, já é diferenciada no Serviço Nacional de Saúde? Esse foi sem dúvida um dos grandes problemas que a nossa profissão sofreu em 2009. Portanto, o reconhecimento da especialidade era feito na estrutura da carreira, portanto havia um reconhecimento do Estado, de todos nós, daquela especialidade. Em 2009 o Estado decidiu terminar com esse reconhecimento e desde então todos os enfermeiros especialistas não são reconhecidos nem diferenciados, infelizmente. Neste momento existe uma grande luta sindical e a carreira está em estudo, digamos assim, pela tutela. A Ordem dos Enfermeiros já se pronunciou sobre a estrutura da carreira. Aquilo que a Ordem defende é efetivamente o reconhecimento muito claro em categoria do enfermeiro especialista, de modo a conseguirmos ter não só a diferenciação remuneratória, que também é importante, mas principalmente a valorização do que é o cuidado especializado. Portanto, se o Estado reconhece e atribui uma categoria diferente daquele cuidado especializado, obviamente que a população também o irá fazer e na sua prática o enfermeiro sentir-se-á muito mais valorizado e reconhecido para conseguir posteriormente trabalhar cada vez com mais e melhor qualidade. E quais são as diferentes especialidades dentro da enfermagem? Portanto, neste momento temos a área de enfermagem de saúde infantil e pediátrica, materna e obstétrica, mental e psiquiátrica, de reabilitação, comunitária, que neste momento temos 2 subespecialidades, saúde comunitária e saúde pública e saúde familiar, e enfermagem médico-cirúrgica, onde neste momento é diferenciada em pessoa em situação crítica, pessoa em situação crónica, paliativos e perioperatório. Concomitantemente com as especialidades, a Ordem também criou as competências acrescidas, onde nós conseguimos reconhecer algumas áreas que ainda não têm a sua matéria
muito desenvolvida para ser reconhecida como especialidade, mas são áreas muito específicas onde os enfermeiros trabalham e desenvolvem um trabalho extraordinário, com ganhos em saúde reconhecidos quer a nível nacional, quer a nível internacional, nomeadamente a enfermagem do trabalho, a gestão, a supervisão clínica, feridas e viabilidade celular. São todas áreas onde a Ordem dos Enfermeiros já este ano está a reconhecer essas competências acrescidas aos enfermeiros. E diferenciando em relação aos hospitais centrais e aos hospitais, digamos, periféricos, há alguma diferença, por exemplo, nas condições dadas a um enfermeiro de um hospital periférico a um hospital central? Não. As condições são exatamente as mesmas. Neste momento são contratos individuais de trabalho que são regidos pela lei pública e, portanto, os contratos são iguais em todo lado. Mas, por exemplo, em relação aos enfermeiros especializados, eles estão mais concentrados a nível central ou também nos periféricos? Ora bem, obviamente que um hospital central, pela sua dimensão, consegue cativar mais enfermeiros especialistas. Neste momento houve um reconhecimento temporário da parte do Governo até a implementação da nova carreira da figura do enfermeiro especialista. Há aqui um reconhecimento acrescido. Foi acordado com os sindicatos o pagamento de 150 euros aos enfermeiros que desenvolvem a sua atividade especializada. Infelizmente, esta definição gerou muitos problemas a nível central, nomeadamente aqui em Coimbra, precisamente no reconhecimento da competência e do trabalho que é desenvolvido. Muitos enfermeiros foram vistas as suas competências reconhecidas, outros não. Nós temos recebido diariamente queixas neste sentido e temos ajudado os enfermeiros e os conselhos de administração a ultrapassarem esta questão. Portanto, eu estou convencido que no final do ano teremos a nova carreira aprovada. Em 2019, isto, claro, acreditando na palavra da tutela, acredito que em 2019 teremos finalmente uma carreira digna e teremos, digamos, paz em todo o nosso setor e que os enfermeiros consigam finalmente trabalhar para o cidadão com valorização, com dignidade, com salário justo, que é isto efetivamente que esta profissão pede. No que diz respeito aos enfermeiros especialistas, ainda não temos, fruto também por os colegas não verem essa formação ser-lhes reconhecida, faltava no fundo esta parte da motivação. Ainda nos falta realmente caminhar para termos um número adequado de enfermeiros especialistas. Neste momento, efetivamente, ainda estamos muito abaixo do nível que seria o ideal. E qual é o número que há de enfermeiros especialistas? Neste momento temos no centro temos cerca de 3.000 e poucos enfermeiros especialistas. Em quantos? 15.000. E falou há pouco que muitos enfermeiros portugueses acabam por ser atraídos pelas condições que lhes oferecem no estrangeiro. Há necessariamente há falta de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde? Ou há um excesso de número de enfermeiros formados todos os anos na Universidade Superior? Essa é uma boa questão. Bem, nós temos neste momento no nosso Sistema Nacional de Saúde, no SNS mais o privado, em todo o Sistema Nacional de Saúde, cerca de 70.000 enfermeiros, portanto, a elaborar. No Serviço Nacional de Saúde temos cerca de 40.000. Portanto, se nós olharmos para os rácios da OCDE, a média da OCDE, estamos a falar de 9,3 enfermeiros por 1.000 habitantes. Em Portugal temos cerca de 4. Portanto, só por aqui já temos uma noção da disparidade entre o que é normal e o que é Portugal. Portugal está na cauda da Europa e também no mundo no que diz respeito ao rácio enfermeiro por 1.000 habitantes. Obviamente que isto traz sérias consequências em termos de qualidade de vida, em termos daquilo que estávamos há pouco a falar, dos processos de doença e da prevenção. Infelizmente Portugal tem a sua política ainda centrada na doença e, portanto, isto no fundo dificulta a contratação de enfermeiros. Nós no ano passado, a Ordem dos Enfermeiros, no ano passado não, em 2016, no ano em que tomámos posse, após várias reuniões com o Ministério da Saúde, entregámos uma proposta séria e responsável que defendia e defende a contratação de 3.000 enfermeiros por ano durante 10 anos, de modo a conseguir colmatar num horizonte temporal adequado este déficit. Isto teria um custo de cerca de 63 milhões de euros ano,
que representa, para termos uma ideia em termos de percentagem, 0,6% do orçamento da saúde. Portanto, isto comparado com os ganhos em saúde, o valor é irrisório. Há no fundo aqui uma dificuldade muito grande da tutela se consciencializar da importância de uma estrutura de recursos humanos adequada na saúde, de modo a conseguirmos atingir aquele objetivo que deverá ser o objetivo, que é melhorar a qualidade de vida dos portugueses. Temos trabalhado nessa área, temos tido efetivamente alguns obstáculos, nomeadamente, que é o maior de todos, é a política de saúde, e a política de saúde só consegue mudar o Ministério da Saúde, a Ordem dos Enfermeiros ainda não tem esse poder. Portanto, o nosso trabalho visa sobretudo consciencializar a tutela desta necessidade. E para isso aquilo que nós fazemos diariamente é estudos de mercado, comparações com serviços nacionais estrangeiros, onde já existe uma monitorização dos indicadores muito clara, fruto desta mudança de política que ocorreu, por exemplo, na Suécia há 30 anos, e hoje tem indicadores extraordinários de qualidade de vida, onde Portugal tem necessariamente que olhar para estas medidas e olhar para o setor de uma forma muito mais séria do que aquilo que tem feito, ver a saúde como um pilar estruturante e também de coesão no que diz respeito às políticas nacionais, e é isso que nós temos trabalhado e temos apostado muito nesta área, nomeadamente recrutámos e solicitámos um estudo ao Instituto de Tecnologia e Computação do Porto, para eles avaliarem o impacto do cuidado especializado em Portugal, e os resultados, o relatório já foi publicado, já o enviámos à tutela, o relatório é muito claro, com cerca de 2.000 enfermeiros especialistas a mais no setor, conseguimos um ganho líquido financeiro de cerca de 17 milhões de euros ano, uma poupança de 17 milhões de euros ano, com uma redução de cerca de 5% dos internamentos hospitalares, só com a contratação de 2.000 enfermeiros especialistas. E essa falta de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde é mais notória no interior, por exemplo, no Hospital de Viseu ou no Hospital da Guarda, em relação a um hospital central como aqui o Chuco? Sim, é por uma razão também estruturante do próprio interior do país. Portanto, é sempre muito mais difícil o interior do país ter capacidade para atrair os profissionais e, portanto, fixá-los ali a constituir família e fazerem ali as suas vidas. Tem alguma dificuldade fruto do que é o isolamento do interior, não só no que respeita ao hospital, mas sim em toda a economia subjacente. Obviamente que o litoral tem tido muito mais facilidades. No entanto, a opção continua a não contratar. Nós formamos cerca de 4.000 enfermeiros ano, eles são todos necessários em Portugal. Nós temos cerca de 15.000 enfermeiros imigrados no mundo, 15.000, com um aumento exponencial há mais ou menos 5 anos. Temos vindo a reduzir, porque fruto também da pressão, desta pressão consciente e responsável e também credível da Ordem dos Enfermeiros, temos conseguido convencer a tutela a contratar alguns enfermeiros, não o número adequado, mas alguns, e por força desta contratação que tem ocorrido nos últimos 2 anos, temos conseguido reduzir o número de enfermeiros que optam por emigrar. Mas obviamente que não é o número satisfatório. Neste momento temos um desemprego elevado, temos um mercado privado que está a remunerar muito abaixo daquilo que é remunerado no público, porque não há regra. Portanto, a regra é efetivamente a lei da procura e da oferta. Nós temos já notificado muitas vezes o Governo da necessidade que existe neste momento de regulamentar o setor privado, por uma razão muito simples: nós não temos um verdadeiro privado no país. Portanto, todo o privado no país que nós temos sobrevive através das convenções e dos subsistemas de saúde. Portanto, vão buscar dinheiro ao Orçamento de Estado e depois não são obrigados a cumprir as regras que o Estado está a cumprir. Eu vou dar um exemplo muito prático. O Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, para contratar um enfermeiro, tem que lhe pagar obrigatoriamente 1.201. A Idealmed, por exemplo, o novo Hospital da Luz, não tem necessariamente que o fazer. E sobrevive porque o Estado paga-lhe mais de 60% de todos os proveitos que este hospital privado adquire ao longo de todo o ano. Portanto, há aqui uma concorrência desleal, profundamente desleal, e é urgente regulamentar todo o setor privado. Felizmente, fruto também das nossas notificações, a nova lei de base já vem entrar um bocadinho neste setor, da necessidade de regulamentar também o setor público de saúde, ou todos aqueles que têm protocolos com o Estado, através das tais convenções e subsistemas de saúde.
Por exemplo, um hospital privado acaba por oferecer menos condições salariais a um enfermeiro que um hospital público. Sim, muitos deles. Muitos deles. E em relação agora com a redução do número de horas laborais, das 40 para as 35 horas no setor da saúde, o governo conseguiu suprimir a falta, essa redução do número de horas laborais por semana dos profissionais de saúde, nomeadamente dos enfermeiros? Infelizmente não, e para grande consequência negativa da nossa população, não conseguiu. Mas não conseguiu por opção. Portanto, a Ordem dos Enfermeiros há mais de um ano que tem vindo a alertar para a necessidade do planeamento da passagem das 40 para as 35 horas. Isto teve um impacto só no sistema, só no Serviço Nacional de Saúde, de cerca de 1.700 enfermeiros, da necessidade de 1.700 enfermeiros. E obviamente todos nós que trabalhamos na saúde entendemos uma coisa muito simples: um profissional de saúde que seja contratado no dia 1 não consegue estar na sua plenitude e nas suas plenas capacidades de desenvolvimento da profissão num hospital ou num centro de saúde no dia 2. É impossível. Há aqui um prazo de integração, de adaptação à realidade. E isto não foi feito. Portanto, não foi planeado, não foi feito. Neste momento temos os hospitais com carências elevadíssimas. Portanto, todos os dias saem notícias de hospitais que estão a optar por fecharem serviços inteiros por falta de profissionais, por falta de enfermeiros e de assistentes operacionais, o que é dramático, porque se por um lado os conselhos de administração estão a ter uma atitude responsável porque não conseguem prestar cuidados de qualidade e de segurança às pessoas e então optam por fechar as camas não tendo essa capacidade, mas por outro lado estão a limitar o acesso à saúde, com grave prejuízo para os serviços de urgência que já estavam em ruptura total. Neste momento agravou-se de uma forma assustadora. Nós ainda há 15 dias estivemos a visitar, nós da Ordem dos Enfermeiros, estivemos a visitar o Hospital de Leiria, onde o Serviço de Saúde, o Serviço de Urgência, para uma capacidade instalada de cerca de, nas diversas áreas, de 60 utentes, tinha mais de 100, com o mesmo número de profissionais de saúde. Portanto, isto é perfeitamente assustador. E temos tido cada vez mais notícias de falta de condições, das pessoas passarem dias inteiros no serviço de urgência, com má monitorização, pouca vigilância ou quase nenhuma por parte dos profissionais de saúde, porque não existem. Os hospitais não conseguem contratar, a tutela tem efetivamente muita dificuldade em disponibilizar as verbas para os hospitais contratarem os enfermeiros. Aquilo que tem acontecido é efetivamente uma obsessão muito clara na redução do déficit público por parte do Ministério das Finanças, e isto tem obviamente implicado graves cativações de verbas no setor da saúde, que tem limitado imenso a produtividade dos nossos hospitais e centros de saúde. Mas essas consequências, nomeadamente nos fechos de serviço, têm acontecido mais nos hospitais periféricos do que nos hospitais centrais? Sim, nos hospitais periféricos tem acontecido, nos centrais também. São João já fechou. O centro hospitalar da Universidade de Coimbra, estivemos reunidos com o Conselho de Administração na semana passada, reportaram-nos que ainda não tiveram necessidade de reduzir, não reduziram as dotações dos serviços, mas continuam com graves déficits de pessoal, que só têm conseguido, digamos, suportar e manter a mesma produtividade graças à extraordinária ética e moralidade dos enfermeiros, que se dispõem a trabalhar 30%, 40% mais do que aquilo que o contrato de trabalho os obriga. Portanto, e nós temos falado e temos escrito e temos alertado, quer os enfermeiros, quer os conselhos de administração, das consequências nefastas do excesso de trabalho. Portanto, um enfermeiro que trabalha 140 horas por semana não consegue ter a mesma capacidade de trabalho, a mesma qualidade quando trabalha 190 ou 200 horas. E, portanto, neste momento os conselhos de administração estão sensíveis para estas matérias, nomeadamente o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra. Conseguiram uma autorização há cerca de 15 dias na contratação de 21 enfermeiros, quando as necessidades diretas e reais e urgentes implicavam contratar cerca de 60, só conseguiram contratar 20. Portanto, neste momento vivemos
vivemos uma crise grave, onde nós temos tido sempre uma atitude responsável nestas matérias e apelamos quer ao jornalismo, e desde já agradeço esta oportunidade, porque os jornalistas têm efetivamente um papel extraordinariamente importante na divulgação destas necessidades, do que devem ser as políticas de saúde, para conseguirmos tentar influenciar a tutela de uma vez por todas a olhar para a saúde não como uma despesa, mas como um investimento. Um dos projetos interessantes e lançado pela secção regional do Centro dos Enfermeiros é a criação de um orçamento participativo. Queria que explicasse um pouco mais acerca desse projeto. O orçamento participativo. O orçamento participativo já é uma realidade em algumas câmaras municipais, isto é, o setor público já começa a perceber que só com uma aproximação muito grande ao cidadão conseguimos que exista uma corresponsabilização de todos naquilo que deve ser o destino do nosso país. E a Ordem dos Enfermeiros fez exatamente isto. Fomos a primeira ordem profissional do país a implementar o orçamento participativo. A secção regional do Centro foi pioneira nesta área, fizemos-lo já no ano passado, portanto ganhou um projeto extremamente inovador, que é o Conselho de Enfermeiro. Vamos ter, portanto, uma rúbrica em todos os jornais, em todas as rádios e jornais da região centro, uma rubrica mensal, onde vamos poder ouvir um enfermeiro a dar a sua opinião e a dar conselhos à população. Isto é extraordinariamente inovador, nunca tinha sido feito e, portanto, estamos muito contentes de termos aberto, digamos, o que é a estratégia de uma secção regional aos enfermeiros e, portanto, nós sempre prometemos esta proximidade e estamos a tentar cumprir dentro daquilo que são as nossas capacidades, porque encontramos efetivamente uma ordem profissional com muitas limitações. Neste momento temos uma secção regional profissionalizada, departamentalizada, portanto, com uma estrutura a trabalhar para aquilo que era o nosso plano de ação, com que nós nos candidatámos, porque não perdemos isso de vista. Portanto, nós queremos efetivamente cumprir tudo aquilo que prometemos aos nossos colegas e estamos a fazê-lo. O orçamento participativo é mais um. Neste momento está aberto o orçamento participativo para 2019, portanto já estamos a receber algumas candidaturas. O processo está estipulado num regulamento que está publicado, portanto, e vai ser uma realidade, tenho a certeza absoluta, anualmente. Não tenho a menor dúvida de que os próximos colegas que virão liderar a secção regional vão encontrar, no fundo, uma série de projetos já implementados, já dinamizados, com uma estrutura de pessoal muito capaz, com muita formação, e vamos seguramente fazer aquilo que sempre prometemos, que é aproximar-nos do cidadão, o cidadão perceber o que é que deve ser a sua saúde, qual o seu nível de responsabilidade perante a saúde, o que é que efetivamente o enfermeiro pode trazer a este processo, toda a equipa multidisciplinar, não só os enfermeiros como também os médicos. Por exemplo, a secção regional do Centro foi também pioneira em assinar um protocolo de colaboração com todas as secções regionais do Centro da Saúde. Portanto, houve aqui um entendimento extraordinário com todas as ordens profissionais da saúde da região Centro. Isto também foi pioneiro em Portugal, nunca tinha acontecido, portanto existe uma proximidade muito grande entre, por exemplo, a secção regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros e da Ordem dos Médicos, com o Dr. Carlos Cortes. Temos trabalhado em conjunto na dinamização de alguns projetos, nomeadamente de sensibilização dos conselhos de administração para algumas práticas, para a adoção de algumas práticas que tragam mais-valias para os cuidados de saúde, e portanto é este trabalho, são estas parcerias que vamos construindo ao longo da vida, que vamos permitindo que um dia olhemos para trás e nos orgulhemos de tudo aquilo que temos feito e que fizemos. É algo, essa cooperação, nomeadamente com os médicos e também com outros profissionais de saúde, que tem de passar a ser o futuro da saúde? Sem dúvida. Nós aqui no centro, e somos apenas uma região, temos 6 distritos, e demos uma prova de que é possível unir esforços. Aquela ideia do corporativismo das ordens profissionais já não tem lugar portanto, nos dias de hoje, já não tem lugar. Portanto, as ordens profissionais servem para proteger o cidadão, servem para regulamentar a nossa profissão, assegurar que os nossos profissionais trabalham com qualidade
e não usar as ordens profissionais para fazer pressões políticas ou para fazer corporativismo. E neste momento há este entendimento muito claro, quer da integração da equipa multidisciplinar. Há no fundo uma assunção muito clara de todos nós que lideramos estas grandes instituições, de que só todos juntos é que consigamos um dia ter um Serviço Nacional de Saúde próspero, sustentável, centrado nas necessidades da população, onde cada profissional tem o seu papel, desempenha o seu papel com qualidade, e aí sim as ordens têm um papel fundamental de preservar e de promover essa garantia às pessoas, de que os profissionais trabalham com qualidade e com segurança. É que vamos conseguir ter um país onde defenda verdadeiramente a qualidade de vida e onde a felicidade há de estar no centro das nossas políticas. É isto que nós acreditamos e é nisto que temos de trabalhar. E para finalizarmos, como vê o papel do enfermeiro no futuro em Portugal no Serviço Nacional de Saúde? Eu, muito honestamente, eu tenho dito isto quando falo em congressos ou nos nossos seminários aos meus colegas que estão agora a iniciar a profissão. Os enfermeiros, por este mundo fora, têm um reconhecimento absolutamente extraordinário. Estudos internacionais apontam o enfermeiro como o profissional mais credível e com melhor capacidade para mudar o mundo. Estudos americanos, por exemplo. Os Serviços Nacionais de Saúde estrangeiros, mais evoluídos, como há pouco eu referi, colocam o enfermeiro como um pilar fundamental de todo o setor, porque efetivamente a promoção e a prevenção deve ser o nosso futuro. E portanto aqui em Portugal eu vejo exatamente isto, vejo exatamente um profissional credível, com conhecimentos, que sabe ocupar o seu espaço, que sabe trabalhar com qualidade, que sabe ter proximidade com as pessoas de modo a conseguir consciencializá-las daquilo que deve ser a sua responsabilização em todo o processo de doença, por exemplo, todo o seu processo de vida. É isto que eu olho e é isto que eu vejo num futuro muito próximo, esta assunção desta realidade, este empoderamento da profissão.